Fala galera do Nuvens de Valores, 3 de julho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer rapidamente alguns pontos interessantes para a Neogrid e CIA, porque foram ativos que valorizaram bastante nas últimas semanas e meses. Vamos trazer algumas condições, alguns pontos importantes para que a gente continue a acreditar aí na retomada dos ativos. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ações, de ativos em geral. Vamos começar aqui com o Neogrid. Hoje, segunda-feira, primeiro pregão do mês, tivemos uma valorização de 2,66%. Começamos o mês, então, positivo e fechamos no R$ 1,93. E o que temos aqui no gráfico mensal de Neogrid? A gente continua com fechamento pelo menos aqui acima da nossa média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal, a média 9 do Ishimoku, a Tenkan, a outra média do Ishimoku é essa média vinho. A média vinho, que é a média que mais nos interessa, ainda estamos longe dela, que é a média de 26 do Ishimoku, ela está nos R$ 4,17 no gráfico mensal, então vamos trabalhar aqui com essa média verde-limão no mês de julho de Neogrid. Então eu já deixei marcado aqui R$ 1,63, é a média rápida do gráfico mensal da Neogrid. Interessante ela manter pelo menos um fechamento aí acima do R$ 1,63. Claro, de preferência sempre fechamentos cada vez mais altos, renovando máximas para a gente acreditar que ela vai buscar essa média vinho aqui no gráfico mensal. A gente alerta também que estamos aqui no mensal ainda com a Chico Span ainda longe aqui do preço. Essa linha é interessante, a linha azul, a linha de atraso do Ishimoku de 26 períodos, quando ela corta o preço para indicar um momento mais comprador, cortando, claro, acima do preço, um momento mais comprador, enquanto ela trabalha abaixo do preço, a gente ainda acredita num momento mais vendedor no gráfico mensal, mas claro, é um período mais longo no gráfico mensal, por isso que a gente gosta de trazer o mensal para vocês sempre que possível, mas de preferência a gente gosta de estudar aqui o gráfico semanal. Então, um ponto interessante aí, gráfico mensal de Neogrid, R$ 1,63, final de julho a gente gostaria de ver pelo menos fechamento acima dessa média. E também chama um pouco a atenção aqui algumas regiões anteriores de resistência. Por exemplo, o topo de junho foi dos R$ 2,26, o topo de agosto R$ 2,29. Começa a se demonstrar aqui uma região de resistência e também uma região anterior de suporte que a gente teve aqui entre R$ 2,18, R$ 2,00 também e 19 centavos. Muita atenção então entre essa região de R$ 2,18 e R$ 2,29. Vamos deixar até marcado aqui essa região, de preferência até no mensal, mas vamos deixar aqui 2,18, 2,19 como uma possibilidade de uma região de resistência da Neogrid. Interessante que a gente comece a fechar acima desses pontos aqui, 2,18, 2,19, para a gente acreditar também numa continuidade do movimento altista aí nas últimas semanas e meses. Mas trazendo aqui o gráfico semanal, que é o que mais nos interessa, trazendo rapidamente o que temos na Neogrid. A gente continua com o fechamento ainda dentro das nuvens, ou seja, seria aqui uma tendência indefinida, uma tendência fraca ainda no Ishimoku, ideal que no semanal, quando ela começa a fechar acima das nuvens. No entanto, a gente já tem até uma nuvem futura verde aqui, interessante quando ela fechar aqui também acima dessa borda superior das nuvens. Interessante o quê? Que ela veio tocar aqui na semana de 19 de junho, a borda superior está aqui nos R$ 2,22. A gente já tinha até marcado para vocês, até a semana aqui do dia 24 de julho vai continuar os 2,22. Então a gente também segue no aguardo aí, quem sabe até a semana de 24 de julho, um fechamento acima dos R$ 2,22 para a gente continuar acreditando aí numa continuidade do movimento altista da Neogrid. Então, quais os pontos interessantes para que ela não perca no gráfico semanal? Lembrando que aqui a gente gosta de estudar principalmente o Ishimoku, então a gente gosta de ver principalmente a média de 26 do Ishimoku aqui. Essa semana e Neogrid está na região do R$ 1,63. Estamos aí bem distante, teria que ter uma forte desvalorização essa semana para a gente perder essas médias, mas chama atenção também o quê? Que a gente já ganhou as duas médias de 50, essas duas pretas aqui no gráfico semanal. Interessante quando a gente ganha essas médias, principalmente quando elas se demonstraram médias importantes. Olha só, eu até vou dar um zoom aqui para vocês. Olha só, na semana aqui de 5 de junho e na semana de 12 de junho, a exponencial de 50 serviu como uma região de resistência. Então ela rompeu nesse candle de 19 de junho. Interessante também ela manter fechamento aqui, pelo menos acima dessa exponencial de 50. Essa semana estaria na região do R$ 1,75. Pode servir também como uma região de suporte. Temos aqui também uma aritmética de 80, mas pelo menos mantendo aqui o fechamento acima desse R$ 1,75 para a gente acreditar
numa continuidade de movimento, mas pelas médias o que temos? Olha só, já teve um cruzamento de compra fraca da média verde-limão acima da média vinho, a gente já tinha conversado sobre esse sinal aqui do nosso canal, para quem já acompanha mais tempo, já pegou aqui um pouco do racional do nosso canal, por isso que é interessante que vocês acompanhem outras análises para vocês começarem a entender aqui o que a gente conversa do nosso canal. A média rápida do Ishimoku, a média verde-limão, a Tenkan de 9, cruzando a média vinho, é um sinal de compra. Falando sobre o sinal técnico, não é um sinal de recomendação, a gente não faz recomendação aqui de compra ou venda no canal, mas é interessante quando a gente começa a ver no gráfico semanal um fechamento acima da média vinho, a gente teve esse cruzamento e principalmente quando essa linha azul de atraso, a Chico Span, corta aqui o preço no gráfico semanal, indicando um momento mais comprador na Neogrid. Olha por quantos meses, claro, ela sempre está plotada no passado, mas por muitos meses, semanas, ela continua aqui abaixo do preço. Quando ela começa a cortar, é aí que a gente começa, quem sabe, a acreditar no início de reversão de tendência no gráfico semanal. Deixando sempre bem claro, esses tipos de sinais falham, não existe modelo e método infalível. Por isso que é importante ter um gerenciamento de stop, um gerenciamento de risco, e quando a operação vai contra o seu racional, contra a ponta que você está operando, seja compradora ou vendedora, você também tem um stop. Não é recomendação, a gente não faz recomendação aqui no canal, mas a gente sempre prega pelo caráter educacional e operar também com responsabilidade na Bolsa de Valores, porque é totalmente imprevisível. A partir do momento que a gente teve esse cruzamento, fechamento também acima das duas médias de 50, é importante manter. Então, olha só, continuar o fechamento aí pelo menos acima do R$ 1,75. Vou colocar aqui também a média de 50 para a gente marcar aqui, olha só. EMA 50 semanal 1,75. Outro ponto importante para essa semana de Neogrid, quem sabe buscar também um suporte. A gente também teria uma aritmética aqui, mas para não ficar com tantos pontos gráficos aí para vocês, a gente só para trazer para vocês, a aritmética de 80 essa semana estaria na região do R$ 1,84, também pode ser um outro ponto de suporte, mas aí que um ponto até mais importante é 1,75, já que ela tocou duas vezes aqui, foi região de resistência anterior. E trazendo os demais indicadores também, olha só, a gente continua com o DMI positivo acima do negativo, esse verde acima do vermelho, indicando que é uma direção de movimento mais altista desde a semana aqui de 10 de abril, e o nosso ADX ainda apontando para cima, indicando força compradora, aqui tendência forte, ou seja, o ADX subindo, indicando o que? Força na tendência. Quem está acima? DMI positivo, então é força na tendência altista. Atenção, apenas que a gente já passou do nível de 50, pode ser que o momento exige um pouco mais de atenção, pode ser que a gente passe por algum tipo de correção, não tem como adivinhar o futuro, mas aqui a gente continua com um gráfico bacana para acreditar, quem sabe, no início de reversão de tendência, lembrando que a gente ainda está, por exemplo, contra médias de 100 no semanal, médias importantes, não tomamos todas as médias do semanal, médias importantes, mas tomamos já algumas, que por isso que o ativo começou em uma forte valorização. Nosso FR aqui, a semana de 19 de junho, veio numa região de sobrecompra, até faria sentido inicial aqui alguma correção, olha só, e foi realmente o que aconteceu. O nosso Money Flow Index também cortou o nível de 80, indicando aqui, quem sabe, um topo, mas claro, ainda é cedo para a gente falar que é o topo do movimento. Muitas vezes traders, quando ele corta abaixo, pode fazer uma parcial, lembrando sempre que não é recomendação, mas faria sentido até eu fazer alguma parcial, já que tivemos uma forte valorização de Neogrid aí nas últimas semanas. Mas enquanto a gente continuar com o nosso Money Flow Index aqui acima do nível de 50, 55, principalmente até do nível de 60, dá para acreditar em uma continuidade do movimento. Porém, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Futuro. Mas graficamente, é semanal, ainda dá para acreditar em algumas coisas. E trazendo aqui também o diário, para ficar uma análise bem completa. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal. E olha só, continuando aqui, a gente continua no gráfico diário bonito. A gente continua fechamento acima das duas médias amarelas, as duas médias de 200, nuvem futura verde. E a gente continua também o fechamento acima da média vinho. Atenção, porque a média vinho aqui no gráfico diário no R$ 1,88. Hoje a gente veio tocar justamente a média vinho aqui, a média lenta do Ishimoku, mas aqui graficamente ainda, olha só, a gente vê estruturas de alta, o zigue-zague ascendente já há algumas semanas
aqui meses na Neogrid, mas é claro, é um ativo que pode envolver também um certo nível de especulação, principalmente ativos na faixa de R$1, R$2. Então, muita atenção também, gerenciem o risco de vocês. Importante ter médias de 200, média de 50 no gráfico de vocês, para vocês continuarem acompanhando, estudando e também, sempre que possível, a continuar também acompanhando as notícias e informações dos ativos independente de gráfico. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like e agora vamos continuar o vídeo com CIA. CIA na tela. Continuando nosso vídeo com CIA, nessa segunda-feira, 3 de julho, primeiro pregão do mês, fechamos nos R$ 5,39, queda de 0,74%. Trazendo alguns pontos interessantes para o nosso gráfico mensal de CIA, já que na sexta tivemos o fechamento de junho. O que temos aqui no nosso gráfico mensal? A gente continua fechando abaixo da nossa média vinho, que é a média mais importante do nosso canal, média de 26 do Ishimoku, estaria nos R$ 8,73. No entanto, a gente já ganhou a média mais rápida, que é a verde-limão, a Tenkan, média de 9 do Ishimoku, e a gente gostaria de ver a CIA pelo menos continuar a performar acima dessa média rápida, que ela estaria aqui na região dos R$ 3,81. Estamos bem distantes dessa média, é verdade, já ganhamos outras médias aqui importantes do nosso canal. Interessante também, então vamos trabalhar com um ponto mais próximo, um ponto mais plausível. Olha só, em junho tivemos uma valorização de 18,04% e ganhamos também essa exponencial de 21 no mensal. Então vamos trabalhar com uma possível região de suporte caso o ativo venha a se desvalorizar. A gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente não gostaria de ver, por exemplo, julho perdendo essa exponencial de 21, que estaria até o momento aqui na região dos R$ 4,78. Então é um ponto importante aqui para nosso julho de CIA e vamos trabalhar então esse ponto aqui do gráfico mensal ao longo do mês. Claro, a gente gosta sempre de ver o ativo renovando máximas, cada vez com fechamentos mais altos, mas em algum momento, assim como todo ativo, vai ter algum tipo de correção e a gente gosta de ver quando o ativo, por exemplo, toca na média ou tenta fazer uma região aqui de suporte em médias importantes para a gente continuar aqui acreditando numa continuidade, né, do movimento altista das últimas semanas e meses. Então, retomando o exponencial de 21 dos R$ 4,78 e aqui a média rápida de Ishimoku dos R$ 3,81 seriam os principais pontos para o nosso gráfico aqui mensal de julho de CIA. Vamos continuar agora o nosso vídeo, vamos ver também o gráfico semanal, que é outro tempo gráfico muito importante aqui do nosso canal. E o que temos aqui no nosso gráfico semanal de CIA? Já temos as nossas nuvens de Ishimoku plotadas. Eu vou trazer novamente aqui rapidamente o nosso gráfico mensal, né? Não temos as nuvens plotadas, não temos série histórica, dados suficientes para o nosso gráfico mensal, mas no entanto, o nosso gráfico semanal já temos aqui as nuvens de Ishimoku plotadas. Nossa nuvem futura é verde, indicativo aqui de uma possibilidade, quem sabe, de um início ou de uma continuidade de uma tendência altista. Já temos um fechamento acima das nuvens de Ishimoku, o preço também bacana acima das nuvens, e também acima das duas nuvens o preço continua performando, renovando suas máximas. A gente alertou aqui no canal, claro, esse tipo de sinal muitas vezes falha. É um sinal que de compra fraca do Ishimoku. Lembrando que não é recomendação, nosso canal é um canal educacional, não é um canal sobre recomendação de compra ou venda de ativo. Mas olha só, nossa média rápida do Ishimoku, verde-limão, cruzou aqui nesse candle de 2 de maio de 23, deixando mais claro aqui o cruzamento, e o ativo vem performando aqui, renovando máximas. Até o momento a gente continua fechamento acima da média verde-limão, essa semana nos R$ 4,52 e média lenta nos R$ 3,81. Estamos também longe das médias do Ishimoku, e aqui também nossa Chico Span já cortou o preço, essa linha azul, há algumas semanas. Para a gente ficar com uma condição mais bacana ainda, um gráfico semanal, é interessante essa linha azul também cortar as nuvens de Ishimoku para a gente ficar aí praticamente com todos os sinais alinhados para um momento mais altista na CIA. Então o que a gente gostaria de ver para o ativo continuar a performar, renovando seus topos, renovando as suas máximas, né? O mínimo que a gente gosta de ver é trabalhar retomando a média vinho, trabalhar acima dessa média vinho, R$ 3,81. Estamos muito longe dessa média, então vamos trazer para essa semana alguns pontos mais plausíveis. Olha só, muito interessante que nas últimas semanas a CIA vem brigando aqui com essa média roxa,
a média o quê? De 100, outra média muito importante aí para quem gosta de operar em prazos maiores, principalmente no gráfico o quê? Semanal e também diário. E olha só, a gente teve um rompimento dessa média. Aliás, para começar, tivemos fechamento acima dessa média em 29 de maio, perdemos essa média, aqui uma média está flat, até meio lateralizada, e a gente teve um rompimento novamente dessa média na semana de 19 de junho de 23. Então, no nosso gráfico semanal, vamos trabalhar com esse ponto aqui como uma possibilidade de pelo menos ceiar fechamento acima dessa média. Essa média aqui de 100 no gráfico semanal de CA está na região, essa semana, claro, deixando bem claro, semana que vem pode estar em outra região, ou uns centavos acima ou abaixo, mas até o momento temos essa média aqui nos R$5,03, então é os R$5 aqui, 3 centavos que a gente gostaria de ver como ponto mínimo para que CA faça um fechamento essa semana. Então eu vou trazer aqui essa média, vou colocar aqui roxo, e colocar aqui pra gente R$5,03 para a gente estudar novamente quando trazer novamente aqui a CA para vocês. Média EMA 100, uma exponencial de 100 semanal, tá? É um ponto interessante para essa semana, pelo menos fechamento, continuar o fechamento acima dessa média. Se vier a tocar nessa média, deixar um suporte aqui, por exemplo, claro, estamos na região de R$5,39, apenas trazendo possibilidades de suporte aqui no gráfico semanal. Interessante a gente continuar acima dos R$5,03, caso venha próximo dessa média, o ativo deixar um pavio aqui demonstrando o quê? Força compradora aqui no gráfico semanal de CA. Trazendo rapidamente também os demais indicadores, olha só, o nosso DMI verde, que é a direção de movimento aqui altista acima do baixista, a gente está com esse cruzamento desde 27 de fevereiro de 23, aqui o nosso DMI positivo acima do negativo já estava interessante para quem gosta de operar esse indicador. E, no entanto, nosso ADX aqui ganhando o nível de 20, 25 aqui nas últimas semanas. Percebam como ele vai ganhando aqui velocidade, indicando força no movimento. Não tem como considerarmos esse último dado, já que estamos ainda na segunda-feira, então considerando o dado da semana passada, estamos ainda apontando para cima, indicando força predominante aqui, não só na força compradora, mas também mostrando o quê? Que a tendência ainda continua forte, com velocidade. Muita atenção, porque a gente já está acima do nível de 50. Em algum momento, claro, vai ter algum tipo de correção, a gente não sabe quando. Muita atenção caso ele comece a desacelerar. Pode ser, claro, a gente não faz recomendação, mas pode ser o momento, às vezes, de fazer uma parcial. Mas enquanto o ativo vem mostrando aqui força da tendência, dá para acreditar ainda na continuidade do movimento, mas a gente deixa bem claro que muitas vezes é importante fazer algum tipo de parcial. Por quê? Porque enquanto você não faz o parcial, enquanto você não está fora do mercado, você está com o seu dinheiro comprado, você está com o seu risco aí na Bolsa de Valores, renda variável. O ativo amanhã pode valorizar 200%, como ele pode cair também bastante. A gente apenas interpreta os dados e o gráfico aqui para vocês, a gente torce sempre pelos acionistas, mas a nossa análise é sempre o mais neutra possível. Caso tenha gostado da nossa análise, chegou até aqui no vídeo, deixe seu like, não deixe também de se inscrever em nosso canal. E trazendo aqui também, por último, outro indicador que a gente gosta bastante de trazer aqui no nosso canal, o nosso IFR e o nosso Money Flow Index. Essa linha verde aqui é o Money Flow Index. A gente trabalha com região de sobrecompra, ou seja, como se já tivesse esticado muito o movimento de alta acima do nível de 80 e IFR nível de 70. Percebam que ele já cruzou uma vez abaixo da linha vermelha e essa semana passada a gente veio trabalhar. Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês compreenderem melhor. Olha só. A semana aqui, por exemplo, de 29 de maio, ele estava acima do nível de 80, cruzou abaixo, indicando, por exemplo, uma possibilidade aqui de um início de reversão. Ele veio novamente aqui, cruzou acima. A semana passada, na semana do dia 26, estávamos na região do 81, na semana passada, e essa semana, muita atenção que a gente gostaria de ver o que? Ela continuar acima do nível de 80, renovar de preferência o topo anterior, porque senão a gente pode ficar com um topo mais baixo no Money Flow Index e aqui no gráfico a gente está com um topo mais alto, né? Poderia indicar o início de uma divergência baixista, mas claro, a gente sempre deixa claro aqui no canal. Muitas vezes a gente vem trabalhando numa região de sobrecompra, um super movimento, ele simplesmente ignora esse indicador e continua a ir embora. Nosso IFR aqui, sempre que ele fica numa região de sobrecompra acima dos 70, ele fica preto aqui para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Percebo que a gente já tinha entrado numa região de sobrecompra
aqui por volta de 29 de maio, depois a gente entrou novamente aqui, vamos ver como o ativo continua a performar aqui no FR, mas lembrando que a gente gosta mais o quê? De operar tendência aqui no canal, a gente gosta mais de observar as médias, o ADX, mas a gente deixa também aqui nosso Money Flow Index e nosso IFR, caso a gente veja alguma divergência gritante, para a gente alertar aí vocês. Lembrando sempre, tenham responsabilidade na Bolsa de Valores, gerenciem o risco de vocês, não tem como a gente saber o movimento de amanhã, então é importante sempre agir com parcimônia da Bolsa de Valores. E trazendo por último aqui, olha só, nosso gráfico diário de CA, desde aqui de 5 de maio de 23, ganhou a exponencial de 200 e foi embora e continua trabalhando acima da nossa média vinho, que pode ser uma média, por exemplo, de trailing stop, tem as médias de pretas aqui de 50, percebam o alinhamento já, olha só, as nossas médias de pretas alinhadas, tem as nossas médias aqui também de 80, começando a fazer um alinhamento com as médias de 100, mas a gente gostaria de ver também o ativo continuar aqui renovando seus topos. Muita atenção que a nossa Chico Span, que é a nossa linha, começa a se aproximar aqui do preço. Caso muitos traders utilizam também essa linha como um trailing stop, ou seja, quando ela cortar abaixo do preço, eu encerro minha ponta compradora ou faço algum tipo de parcial. Lembrando que não é recomendação, apenas estou trazendo o modelo para vocês. Ou então, quando ela fecha abaixo da média vinho, posso sair no candle seguinte de abertura ou perdendo a mínima. Mas olha só, um alinhamento aqui bem bacana. Quem está comprado pelo gráfico diário de CA aqui desde meados de 5 de maio, praticamente nem passou apuros, não tem muito nem o que fazer. Acima da média, as médias de 50, acima da média vinho do Ishimoku, a média longa, e também acima da exponencial de 21. Aqui o gráfico diário, pelo menos pelas médias, continua ainda bem interessante. A gente teria aqui algum tipo de divergência mais gritante. Deixa eu trazer também o nosso gráfico diário. Olha só, o nosso gráfico diário tem um topo bem mais baixo e aqui o nosso preço continua subindo. Olha só, a divergência aqui realmente no gráfico diário seria mais gritante, tá? Mas realmente, enquanto a gente tiver ainda fechamento acima dessas médias, principalmente a média vinho do Ishimoku, que hoje estaria na região dos R$ 5,02, dá para acreditar ainda numa continuidade aí do movimento. Mas atenção, porque a gente nunca sabe em qual momento o ativo vai reagir. Para quem gostou do nosso vídeo, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, se tiver algum comentário a fazer, expectativas acerca de Neogrid, CA, continuação do movimento, se espera uma reação, se já fizeram parcial. Se quiser deixar algum comentário aí, sintam-se à vontade. Forte abraço, bons investimentos e não deixem de assistir as nossas análises aí que fazemos para vocês. Até uma próxima.